Boa tarde, irmãos e amigos. Que o Espírito de Deus que habita em nós e habitará em vocês possa nos dar-nos o entendimento do que Ele tem preparado para nós nesta tarde. Vamos estar orando para iniciar nosso culto de oração de hoje. Vamos orar. Pai Deus de todo poder e misericórdia, o Senhor tem cuidado de nós, Senhor Deus, até aqui. Agora estamos prontos para aprender mais de Ti, Senhor. Portanto, clamo ao Teu Espírito, ó Deus, que nos dirija, que Ele, ó Senhor, possa nos dar, ó Deus, discernimento da Tua palavra para o aprendizado, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, com a bendita palavra que o Senhor tem preparado para nós nesta tarde, ó Deus. Te agradecemos e em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos estar hoje, irmãos, buscando Deus para orarmos. Primeiro, meus irmãos, pelo nosso país, também pelo mundo. Sabemos que o mundo está numa crise terrível, o nosso país não está fora disso. E o nosso país tem recebido investidas malignas, invertendo valores quanto à verdade e à honestidade ensinada desde os primórdios tempos de Cristo. Estão blasfemando contra Ele abertamente. Oremos, meus irmãos, então, para que o nosso Deus seja o Deus desta nação, que o Senhor possa abençoá-la grandemente, o seu povo, a sua terra, que nós possamos, ó Deus, estar curvados diante de Ti e obedecendo a Tua vontade, ó Deus. Sejamos um povo cristão, um povo que ouve a Ti, ó Deus, que faz a Tua vontade. Oremos, ó Deus. Soberano Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos agora neste momento, ó Senhor, buscando a Tua direção, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, participar da Tua vontade quanto, ó Deus, o que ocorre de crise neste mundo e neste país. Que nós possamos, ó Deus, buscar em oração para que aqueles que governam, para aqueles que dirigem, ó Deus, este mundo, este país, ó Deus, esteja orientado por Ti, ó Deus, olhando, ó Deus, a Tua justiça, que é o Teu amor para com a Tua criação, ó Deus. Que este país, ó Deus, seja exemplo, ó Deus, de amor, de compreensão. Que toda a maldade, toda a desonestidade, toda mentira possa ser extirpada do coração deste povo. Que este povo, ó Deus, possa buscar em Ti, ó Deus, todo o entendimento, toda a verdade, ó Deus. E cremos fielmente que o Senhor está na direção, mesmo daqueles dos incrédulos que estão no governo, que participam ou têm desejo, ó Deus, pelas suas vontades particulares. Que seja a vontade do Senhor acima de qualquer coisa, ó Deus. Que este país seja governado por Ti, ó Deus. Que o Senhor possa atuar nos corações, seja do presidente, seja dos senadores, deputados, ó Deus, dos nossos prefeitos. Que o Senhor dirija esse país, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, proclamar a Tua verdade, o Teu amor, ó Deus. Seja conosco, seja, ó Deus, com todos nós, nessa situação em qual nós estamos vivendo, ó Deus. E sabemos que o Senhor está sob o controle dessas coisas. Sabemos que o Senhor tem muito a ensinar-nos, ó Deus, nesta crise, ó Deus. E nós temos que buscar mais ainda a Ti, ó Deus. Nós temos que sair das paredes do templo e arrumar alguma forma de estar divulgando e falando do Teu amor, daquilo que o Senhor fez em cada um de nós, ó Deus. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. As nossas orações pelo nosso país, nós oramos também pelo povo brasileiro,
Oramos também pelos nossos governantes, pelo presidente, pelos governadores e prefeitos, e que esses governadores e prefeitos possam olhar aquilo que é bom para a nação, aquilo que o nosso Deus, Ele quer para este país, ó Deus. Que sejamos luz, sejamos sal neste mundo incrédulo, neste mundo que está vivendo o pecado, seja pela todas as vias existentes de comunicação, pelas mídias. Sabemos que nós temos, como cristão, tomar o espaço e divulgar e anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus. Que o Senhor possa nos abençoar. E queremos que os irmãos e amigos que estejam ouvindo este culto de oração hoje, possa estar fazendo seus pedidos de orações para que nós possamos estar orando no momento de oração costumeira que nós fazemos todos os dias. Então que possam estar aí colocando as suas necessidades, mas também os agradecimentos que Deus tem feito na vida de todos nós. Sabemos que muitos adoeceram pelo Covid-19, mas também sabemos que muitas pessoas também foram curadas e precisamos louvar a Deus por isso. Perdemos muitos parentes, amigos também, mas que a verdade de Deus, ela sobrepõe qualquer coisa existente neste mundo, nesta terra. Somente a verdade, somente Cristo, que é a verdade, possa estar aplacando as necessidades e os sofrimentos do nosso povo e também deste mundo, ó Deus. Sejamos então, ó Senhor, pessoas que anunciam o nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós clamamos ao Ti, ó Deus, agora pelo povo brasileiro que sofre, ó Senhor Deus, com esta doença, com este vírus que foi propagado no mundo, ó Deus. E o maior vírus existente, ó Deus, está em nosso coração, em nossa mente, e que nós temos que expurgá-lo, que é o pecado, Senhor. E nós clamamos a Ti, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, extirpar o pecado da nossa vida, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus, e dê direção para isso, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós estamos agora pronto para iniciar aquilo que Deus tem para falar em nossos corações. E quero que os irmãos abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 13, no verso 10, e onde diz, o nosso Senhor Jesus Cristo fala: mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações, entre todas as nações. E nós vamos orar para que esta palavra possa falar ao nosso coração e possa, de alguma forma, ó Deus, estar atuando nas nossas mentes também. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Tua palavra foi anunciada agora neste momento. Ó Deus, faça com que ela entre, ó Deus, em nossos corações e em nossas mentes, e nos leve, ó Deus, pelo Teu Espírito, num discernimento necessário para que a gente possa tomar as atitudes, ó Deus, neste mundo de pecado, neste mundo onde cada dia mais aquilo que nós considerávamos como pecado hoje está se tornando normal. Mas nós, como sal, e nós, como luz deste mundo, precisamos fazer essa diferença, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus, a anunciar a Tua palavra, anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, o tema o qual nós escolhemos foi a primazia de anunciar o Evangelho. E este versículo é um versículo propício, porque Jesus fala de acontecimentos futuros, Jesus profetiza aos seus discípulos e a todos nós. No Evangelho de Marcos, ele nos dá um bom esclarecimento. Mas nós escolhemos que Jesus colocou
que ele pudesse vir para que o mundo tivesse a segunda volta de Jesus, precisa que o Evangelho seja anunciado entre todas as nações. E a gente hoje venha estudar como fazer isso, como estamos fazendo isso. É o que nós vamos estar pensando, e nós precisamos estar pensando mesmo, porque tudo o que vem acontecendo neste mundo é propósito do Senhor. Esse vírus, essa doença, é propósito de Deus. Está nos forçando algo. E precisamos buscar de Deus para este entendimento. Este versículo, Marcos 13:10, fala que primeiro o povo de Deus, primeiro a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela deve buscar aquilo que é mais importante, que é anunciar, que é pregar o Evangelho de Jesus. E a gente vai estar pensando exatamente nisso. A missão da igreja é anunciar e ensinar o Evangelho do Reino de Deus. Isto é claro para todos nós cristãos. Precisamos buscar o entendimento. O que significa a palavra Evangelho? A palavra Evangelho é uma palavra grega que significa boas novas. Então nós precisamos anunciar as boas novas. Levando ao verbo evangelizar, pensando um pouco mais à frente, que então significa proclamar, anunciar as boas novas. O que então são boas novas? Que são boas novas são essas? É novidade muito boa. Quando se fala em boas, quero lhe trazer boas novas. Quero lhe trazer uma novidade, uma coisa nova, que é muito boa, que Cristo levou enquanto esteve aqui conosco na terra. Foi o que Jesus fez. Jesus trouxe a boa nova. E esta novidade perdura até hoje. Então aquilo que Jesus ensinou, falou, que é o Evangelho, perdura até hoje. Não tem como alguém questionar ou contrariar aquilo que o nosso Deus colocou para nós. Mas qual é a novidade tão boa? A graça de Deus, o presente de Deus, algo grátis, 0800, como a juventude hoje fala, né? A salvação da alma, mesmo sendo pecador. Deus, pelo seu grande amor, Ele quer nos proporcionar exatamente a salvação de nossa alma, mesmo ainda sendo pecador. A morte de Jesus na cruz para salvar a sua alma, o perdão de Deus, a reconciliação do pecador com Deus, a novidade de vida, o nascer de novo, o tornar uma nova criatura. Olha, são tantas informações dessa boa nova que se resume somente na palavra. Tudo isso é boa nova. Falamos tanta coisa que na realidade se torna uma coisa só, a boa nova. E como levar esta informação para as pessoas deste tempo? Qual é o veículo mais eficaz? Jesus anunciou o Evangelho localmente, boca a boca. Olhamos os Evangelhos, e ali vimos como Jesus ensinou os seus discípulos, andando na sua comunidade em Israel, e falando do amor de Deus, falando que Ele é Filho de Deus e curando as pessoas, provando que Ele é Filho de Deus. Paulo foi mais longe e também anunciou de boca a boca, assim como todos os apóstolos o fizeram. E tudo foi registrado com a inspiração do Espírito Santo. Isto com a tecnologia do momento, que eram os pergaminhos, porque foram anotados em pergaminhos. Depois disso, a tecnologia foi mudando. E o Evangelho, que não muda, mas o veículo de informação sempre mudou.
Do pergaminho foi para o papel, da escrita à mão foi para a mecanizada, e assim até hoje. Então, qual veículo devemos usar? E é isso que nós vamos estar pensando hoje. E eu quero compartilhar 2 pontos com vocês. O primeiro veículo de comunicação, e o único, foi a voz. A voz, o pregar, o anunciar, é com a boca, é com a palavra. Mateus 4, 23, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 4, no verso 23, e diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus não usou o megafone, não usou o carro de som, não usou o telégrafo, o telefone, o rádio, a televisão, a internet, o smartphone, o laptop. Acredito que o como nunca foi importante, mas o importante é que seja anunciado, pregado o Evangelho do Reino. Toda criatura precisa ouvir o Evangelho do Reino. Então, Jesus pregou só ao falar. O veículo que Jesus usou foi o falar e o caminhar, somente naquela época, porque era a tecnologia única que se podia ter. E hoje, como nós pregamos o Evangelho? Nós temos usado a palavra no falar, no anunciar, nós temos caminhado. Hoje nós temos muita tecnologia, muita facilidade para falar do Evangelho. Naquela época o Evangelho chegou somente a Israel. Depois o nosso Senhor Jesus Cristo, ele colocou Paulo para ir um pouco mais longe. Paulo caminhou toda a Ásia e o Evangelho foi espalhado por toda aquela região. E daquela região, aqueles que ouviram, o Evangelho foi levado a todo mundo. Mas ainda muita gente não ouve, não conhece ou não ouviu falar de Jesus Cristo. E nós precisamos levar o Evangelho do Reino a toda criatura, a todo mundo. E como o nosso versículo nos diz, para que Jesus volte para a segunda vinda de Jesus, precisa o Evangelho seja anunciado entre todas as nações. O segundo ponto que vamos pensar, o que nos impede de anunciar o Evangelho em todo o mundo hoje? Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 24, 14, e diz: este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que nos impede, o que nos está impedindo de pregar o Evangelho entre todas as nações? A vergonha? Será que temos vergonha de anunciar o Evangelho? Será que somos tímidos para anunciar o Evangelho? Paulo diz que não se envergonhava do Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. Vamos assistir um vídeo do Yes His para que a gente possa entender quanto a isso. Vejamos o vídeo. Existe uma voz dentro de você que te mostra o caminho certo. Ela está sempre presente. No caminho de volta para casa, nos momentos difíceis, quando você quer fazer algo errado. As pessoas chamam isso de voz da consciência, premonição, intuição.
Mas essa é a minha voz, a voz de Cristo. Ela ecoa quando você precisa tomar uma decisão. Ouça o que eu tenho a dizer. Você morre aos poucos quando escolhe fazer o que é errado. E você sabe disso. Você sente vergonha e abafa a minha voz. Mas eu te amo e não quero que você sofra. Por isso eu morri na cruz, para colocar sobre mim os seus erros e a sua vergonha. Ouça a minha voz. Ela pode te salvar. Lembre-se que eu estou sempre por perto, a uma oração de distância. Vamos agora para um outro problema. A dificuldade de aceitar as mudanças. Isso impede-nos de anunciar o Evangelho? Os apóstolos tiveram uma dificuldade muito grande de aceitar Paulo, porque Paulo era um perseguidor de cristãos. Como um anunciador do Evangelho, isto foi ou não foi uma mudança radical para eles? Observem Atos capítulo 9, 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Falar sobre mudanças, desde o rádio, televisão e hoje a internet, deixando o pecado tomar todo o espaço que Deus capacitou o homem na tecnologia para facilitar sua vida na terra. Então, por que não usá-las? Tudo aquilo que Deus proporcionou para que o ID de Jesus seja cumprido integralmente. Nós dificultamos, nós buscamos, colocamos dificuldades aonde não tem. E o pecado toma todo o espaço e se aproveita daquilo que nós poderíamos sair na frente. Fico imaginando quantas dificuldades os cristãos, nós cristãos, colocamos quando criaram o rádio. Por que já não começou a anunciar o Evangelho no rádio? Quando se ouve a televisão, foi colocado a televisão como um objeto de pecado, mas é porque nós deixamos que o pecado tomasse conta. Hoje nós temos a internet, o pecado toma conta da internet, mas por que nós não anunciamos a palavra de Deus na internet? Teremos que estar pensando. A verdade é que as mudanças tecnológicas existentes no mundo, nós somos refratários a utilizá-las para o anunciar o Evangelho. Devemos estar pensando. As mudanças também ocorreram no caminhar para anunciar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Inicialmente era a pé. Jesus anunciou a pé. Paulo anunciou a pé também, caminhou longas distâncias. Depois usaram animais, carroças e depois veículos sobre a água, sobre as estradas, sobre o céu, tornando-se mais rápido no locomover. Parece que isso não ocasionou nenhuma dificuldade de mudanças, até para pregar o Evangelho. Nós aceitamos. Nós viajamos, missionários viajam para outros países, nós viajamos para outros estados, usamos os veículos para locomover. Mas por que o veículo da informação não podemos estar utilizando para que o Evangelho seja alcançado a toda a criatura? Para que o que nós anunciamos em Mateus capítulo 24, verso 14, se cumpra, temos que lançar de toda a oportunidade lançada por Deus. Deus é quem providenciou, Deus é quem capacitou o homem da sua inteligência para que criasse as tecnologias
para facilitar a sua vida, mas também para anunciar a tua palavra, anunciar as boas novas. Isso tudo faz sentido para você? Temos lançado alguns vídeos da mensagem da Boa Nova no nosso grupo do WhatsApp e também no Facebook temos colocado alguns vídeos que anunciam as boas novas. Esses vídeos são de uma organização evangelística que a nossa Convenção Batista e a Ordem dos Pastores apresentaram para as igrejas batistas. O pastor, numa hora oportuna, estará passando para a igreja que nós estamos participando deste projeto com essa instituição, junto com a Convenção Batista Brasileira. Mas além de anunciarmos nos nossos bairros, temos que lançar mão de todas as ferramentas oportunas, como os missionários e também a internet, para que os nossos braços alcancem o mais longe possível. E esses vídeos que estão nos dando a oportunidade de usá-los para alcançar mais pessoas, principalmente jovens, porque hoje as igrejas estão com a grande dificuldade de levar os jovens a estar participando da obra de Deus. E devemos prestar atenção nesse vídeo. Esse vídeo que nós acabamos de passar é um vídeo dessa instituição que estamos agora como parceiro dela. Você já se perguntou o que esta crise do vírus do Covid-19 favoreceu o Evangelho ou não favoreceu o Evangelho? Será que fomos obrigados a sair das paredes da igreja e fomos para o campo virtual, para a internet? Fomos obrigados a fazer live no Facebook, nas redes sociais, no YouTube, a utilizar programas que nós não estaríamos usando, a gravar os nossos cultos para que nós possamos divulgar ou anunciar para mais longe, sairmos da igreja local, do nosso bairro ou da nossa cidade? É propósito de Deus? Meus irmãos, temos que refletir, temos que orar, pois isso parece muito fazer sentido para mim. Faz para você? Dizem que toda crise existe uma oportunidade. Essa foi uma oportunidade e fomos obrigados a lançar mão dela, porque não temos como nos reunir por causa do vírus ou por causa das orientações, das leis colocadas para que nós não nos reuníssemos, para que não nos adoecêssemos. Nós somos respeitadores da lei. Mas isso nos obrigou a ficarmos longe uns dos outros, mas permanecermos em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo de Deus. Quando lançamos um vídeo na internet, orientando, explicando as boas novas, anunciando as boas novas, nós cremos que o Espírito de Deus, ele estará atuando no coração dessas pessoas que estarão assistindo, estarão vendo. Nós não podemos ficar alheio disso, meus irmãos. Nós temos que aumentar a capacidade dos nossos braços alcançar ainda mais longe. E essas oportunidades não podem deixar passar. Então que os irmãos pensem e analisem, porque também nos tornamos ainda mais responsáveis por lançarmos a mensagem do Senhor ainda mais longe, porque nós cremos que nós somos usados pelo Espírito de Deus para anunciar as boas novas. Irmãos, estamos encerrando. Que esta mensagem tenha feito muito sentido para você se posicionar quanto à anunciação do Evangelho neste tempo presente.
Nós precisamos orar, buscar entendimento de Deus, para que o nosso coração e a nossa mente seja usada, ó Deus, pelo Espírito de Deus, para anunciar o Evangelho. Que nós possamos, ó Deus, ser usados por Ele. Nós vamos orar e encerrar este culto desta noite. E agradecer, ó Senhor, pela ação do Teu Espírito em nossa vida. Oremos. Soberano Deus, nosso Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por podermos estar cultuando a Ti agora neste momento. E que a palavra do Senhor, que foi colocada em meu coração, e que foi, ó Deus, levada através, ó Deus, desta tecnologia, e que haja entendimento, ó Deus, da importância de nós lançarmos mão, ó Deus, daquilo que nós temos, e que nós possamos, ó Deus, ser verdadeiros crentes em Cristo, Senhor, o Teu Filho amado. Que a obra do Senhor, ela se faça presente no coração dessas pessoas que nos ouvem. Que eles possam, ó Senhor, ouvir, ó Deus, as mensagens, e abrir os seus corações, para que o Espírito Santo de Deus haja e dê entendimento, e também possa, ó Deus, levar a confissão dos seus pecados ao Senhor. Te agradecemos ao Senhor Jesus e a Deus que nos deu, ó Deus, essa, ó Deus, oportunidade de estar falando através desta mídia. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados, meus irmãos. A Igreja Batista Monte Moriá estará também em Lima Duarte, proclamando a palavra de Deus, no culto de oração, ó Deus, pela congregação de Lima Duarte. Obrigado, nós possamos estar encerrando agora neste momento.